Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão do nosso estado do Rio de Janeiro, o meu querido Leonel Quirino. Leonel, primeiro eu quero dizer, por que eu tô falando meu querido? Porque você é um querido de toda a categoria nossa. E aí, quando eu vejo, eu já tinha vontade de te entrevistar há bastante tempo, mas por falta de oportunidade isso não tinha sido possível. Quero te dizer que eu estou muito honrado, muito orgulhoso em poder conversar com você aqui no nosso Fala Baixada. A honra é toda minha, Mauro. Obrigado pelo convite. Que bom que eu posso estar aqui falando para os telespectadores da Baixada. E não só da Baixada, porque a tua audiência vai o mundo inteiro e a gente sabe disso. Obrigado pela oportunidade. Leonel, nesse nosso início de bate-papo, eu queria falar sobre o sindicato que você preside, um dos mais importantes do Brasil, do nosso estado do Rio de Janeiro também. Mas nem sempre foi assim. O sindicato teve muitos momentos difíceis. E já na sua gestão, desde o primeiro dia, quem é do rádio, quem é da TV, quem é trabalhador do setor sabe da sua dedicação a toda a nossa gente, todos os nossos companheiros de rádio e televisão. E aí eu queria te perguntar, é claro que é um trabalho em equipe, houve uma mudança grande no sindicato, mas como é que você tem conseguido atravessar períodos difíceis, como aquele que impediu, deixou de ser obrigatório a contribuição e outras providências que, noutros momentos da vida política brasileira, não foi possível avançar? Obrigado pela pergunta, Mauro. Olha, ser sindicalista no Brasil nos últimos anos foi de fato um desafio. Primeiro, em relação, de maneira geral, reforma trabalhista, fim da contribuição sindical, que muitos trabalhadores acabam gostando por um lado, não percebem o prejuízo que trouxe consequentemente esse fato. Os congressistas, principalmente os congressistas de direita, ligados à bancada patronal do Congresso, eles imputaram via reforma trabalhista o fim da contribuição sindical, não para aliviar o bolso do trabalhador, mas para diminuir a força dos sindicatos. Então, de 2017, a reforma trabalhista, que acabou com a contribuição sindical, até agora, com a eleição do presidente Lula, foi uma sequência de perda de direitos para todas as categorias no Brasil, né? Uma sequência, férias, 13º, a tal jornada de hora, a nova carteira de trabalho verde e amarela, que a promessa era garantir mais emprego e a gente não viu mais emprego sendo gerados com essa carteira. O que faz gerar emprego é a economia gerar, a economia está dando certo. E nós, dentro do sindicato, procurando alertar, procurando fazer esse trabalho de resistência. Está sendo um trabalho de resistência. Mais precisamente, no nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e TV, o desafio, principalmente, creio que você esteja dizendo isso, a importância do nosso sindicato é por conta da comunicação, nós representamos a comunicação, não somos um sindicato em número de trabalhadores dos maiores, né, as maiores categorias, professores, bancários, telefônicos, essas categorias gigantes, comparado, nós somos um sindicato pequeno, um sindicato com menos trabalhadores, porém a importância da comunicação, a importância da nossa área, porque a comunicação é mãe e pai de todo o resto da sociedade, né? Sem a comunicação as pessoas não se falam e a sociedade não progride. Então, o nosso desafio foi esse. Para dentro do nosso sindicato, a gente que, infelizmente, teve que reduzir despesas, fazer coisa que sindicalista odeia fazer, que é demitir, por exemplo. Né? Odeia, não deveria fazer, só que não tinha mais dinheiro em caixa por conta do FII. E a gente procurou ao máximo fazer com que esse impacto financeiro na estrutura do sindicato não reverberasse, não tivesse como consequência o enfraquecimento da nossa luta. Então, para cada suporte
digamos assim, administrativo, estrutural que a gente perdia, nós, dirigentes sindicais que trabalhamos de forma voluntária, a gente redobrou os esforços, como você bem falou. Não fiz nada sozinho. A equipe do nosso sindicato foi muito competente para, a cada funcionário que há menos na secretaria do sindicato, a gente está lá. A gente deixava de ir na empresa, a gente saía da empresa, diretores do sindicato saem da empresa, depois vai para o sindicato cumprir plantão, de graça, em prol da categoria. Então, o departamento jurídico do sindicato, a gente fez questão de não mexer. A gente teve que mexer na parte assistencialista. Por exemplo, aquela coisa do dentário, da sede campestre. Essas áreas mais estruturais, que requer mais recursos, a gente teve que, de fato, sacrificar em parte, porém focado no que realmente importa, que é a luta por direitos trabalhistas, garantir direitos. E foi assim que eu estou na minha terceira gestão, a gente passou por todo esse período tenebroso, porém com um respaldo de uma categoria confiando no nosso trabalho. É claro, Mauro, que ninguém é unânime, sempre vai ter um para criticar, sempre vai ter um, e é democrático, é importante que seja assim, mas de maneira geral, eu não tenho a menor dúvida que, se você perguntar para a maioria dos radialistas, hoje o nosso sindicato representa ali uma resistência, eles confiam no trabalho do nosso sindicato. Então, Leonel, eu queria te perguntar já ainda, falando sobre o sindicato, se nos teus três mandatos que você disputou, sempre teve competição? O primeiro nunca foi chapa única? O primeiro teve uma disputa de chapa. Quando eu entrei no sindicato como dirigente, teve uma disputa de chapa, virei presidente numa disputa de 2 chapas, fui reeleito numa outra disputa de chapa e para a terceira, nesse meu terceiro mandato, não houve disputa, houve consenso, inclusive porque isso foi uma política de gestão nossa. Se você é oposição do sindicato e você tem vontade de ajudar a contribuir com a categoria, não precisa brigar comigo. Vem para dentro do sindicato, que tudo que a gente não podia se dar ao luxo, principalmente nesse período, era de brigar. A gente não poderia se dar ao luxo de disputar entre nós. A nossa disputa era, não vou falar contra o patronato, porque também não entendo como inimigo, mas a nossa disputa é contra o capital, é para disputar o capital da concentração de renda, de uma elite capitalista. A gente disputa a fatia do bolo. E aí a política foi exatamente essa, foi chegar para o camarada que queria fazer uma oposição no sindicato e falar: já que você quer tanto chegar para o sindicato, não precisa brigar comigo não. Vem para dentro, ajuda, com autonomia, e vamos jogar junto. E foi isso que aconteceu. Hoje o nosso sindicato está bem fortalecido e unido com um foco para garantir os direitos dessa forma. Acabamos de sair um processo de negociação coletiva. Hoje eu posso dizer com maior tranquilidade que a gente conseguiu sair de uma proposta. Eu não vou aqui falar diretamente os valores, porque não vem ao caso para o teu telespectador, mas digamos 1% abaixo da inflação. Depois o sindicato com muita resistência, indo na porta das empresas, debatendo na mesa de negociação com muita propriedade, a gente conseguiu chegar com uma proposta que atende a reposição inflacionária para toda a categoria, acima da inflação para quem ganha o piso, e ainda um abono extra para todos os radialistas. Coisas que pode até parecer pouco, e eu ainda acho que é pouco, sinceramente, mas a realidade me diz que foi muito tendo em vista o que eles queriam oferecer, né? A gente conseguiu avançar muito. A gente conseguiu, claro que a gente sempre quer mais, mas isso é consequência do fortalecimento do nosso sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e TV, porém, ratificando aqui que todos os sindicatos, acredito que qualquer sindicalista que esteja ouvindo, ou trabalhador sindicalizado que acompanha seu sindicato, vai se identificar com o que eu estou falando, porque eu sou dirigente da Central Única dos Trabalhadores também, da CUT. Nosso sindicato é fundador da CUT, né? Um dos sindicatos fundadores lá em Praia Grande, em 1983. O nosso ex-presidente Luciano Fuzé estava lá, né? Estava lá fundando a CUT. Nós nunca deixamos de ser, nós temos orgulho de participar da maior central sindical da América Latina, que é a CUT.
né? E me tornei hoje eu sou diretor também da CUT do Rio de Janeiro. E tudo que eu falei sobre o meu sindicato, eu lhe garanto, Mauro, os outros sindicatos passaram pelo mesmo processo e os sindicatos que saíram fortalecidos desse processo é que seguiram esses mesmos passos que eu acabei de falar para você. Então, eu queria te perguntar, nessa luta, não chega a ser um embate, mas nessa troca de ideias entre patrões e empregados, a turma lá do sindicato patronal tem hoje uma outra visão do seu sindicato ou da sua gestão? Tem o modo de atender, o modo de conversar, ele vem, ao longo do tempo, vem se modificando positivamente ou não? Uma coisa a gente tem certeza, é claro que sempre vai haver divergência, né? Não vou falar disputa, mas é uma mesa, imagina uma mesa de negociação, onde, para quem está tocando o negócio, ou seja, para a bancada patronal, eles entendem sempre que a situação está difícil, que é importante, eles são sempre bem conservadores. Então, reajuste sempre. E a gente vai defender os interesses dos trabalhadores. Então, é claro que um precisa do outro, a nossa relação ela é complementar, a verdade é essa, não existe patrão sem empregado, não existe empregado sem patrão. Um precisa do outro, porém os interesses muitas das vezes são contraditórios, né? Às vezes o patrão ele quer maximizar o lucro ou quer minimizar as dívidas que seja, e o trabalhador ele quer ser valorizado, ele quer ser bem remunerado para ele poder trabalhar com motivação, né? E aí que entra a contradição inerente da vida que está em todo lugar e tem na mesa de negociação. Então, eu não tenho a menor dúvida que o respeito é recíproco na mesa de negociação. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente não arreda pé, a gente faz questão de colocar os nossos posicionamentos com base em fatos, argumentos, dados socioeconômicos, dados econômicos, para defender um reajuste melhor, para defender melhores condições de trabalho para os empregados, no meu caso radialista, mas como eu falei, funciona para todos os sindicatos, com muita propriedade, porém, não há falta de respeito, né? A gente sabe que a gente está lidando ali com pessoas e a gente sabe que não adianta, por exemplo, chegar numa mesa de negociação e fazer ameaças, já se viu no agressões, passado muitas vezes, né? Exatamente, agressões, coisa e tal. Isso não cabe, não é do nosso feitio, Porém, isso não significa dizer que a gente não é bem contundente com o nosso propósito ali. Então, por exemplo, eu posso falar, sim, perfeitamente para o sindicato patronal que os trabalhadores estão pensando em fazer um movimento paredista, uma greve. Eu não preciso falar que o fulano de tal, principalmente pessoalizar, é um FDP ou é um canalha. Não tenho necessidade disso. Eu posso ser contundente sendo diplomático. A relação tem que ser diplomática, né? Mesmo na divergência. E é isso que acontece hoje e é isso que estabeleceu hoje, pelo menos no que tange às relações com o sindicato patronal, esse respeito hoje, eu tenho certeza que existe. Né? Eu queria pedir licença a você para a gente ir para o primeiro intervalo, mas antes, quero te fazer uma pergunta com uma resposta precisa como é o seu jeito de ser. Então, é correto afirmar que de lado a lado, hoje, o comportamento está ligado ao talento dos dois lados, tanto de patrões como o empregado, e entendimento da necessidade atual? O que eu posso afirmar é que do lado de cá, a gente busca se aprimorar cada dia para representar com primazia os nossos colegas de trabalho, É isso, para defender os interesses de maneira mais precisa e de maneira mais qualificada possível. Isso você pode chamar de talento, eu recebo como um elogio. Agora, não existe talento sem esforço, existe muito esforço, existe muita força de vontade, muita determinação de nossa parte fazer o melhor para a nossa categoria, que é o melhor para mim, né? O melhor investimento que a gente faz é investir na coletividade dos iguais aos nossos,
Quem são os iguais? São os nossos colegas de trabalho, né? Estou conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Rádio e da Televisão aqui no estado do Rio de Janeiro, o meu querido Leonel. Leonel, vamos no nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora toca aqui. 96 FM. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o presidente Leonel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão do nosso estado do Rio de Janeiro. Leonel, vamos falar não da sua trajetória de luta sindical, mas da sua vida política. Você participou de uma eleição, de uma eleição, você concorreu a deputado estadual pelo seu partido, o PT. Isso. Foi muitíssimo bem votado, mas na composição política, o PT fez bons deputados, mas não foi possível na campanha passada de deputado estadual formar uma grande bancada. Ainda assim, uns abandonaram o partido, mas muitos outros, a exemplo seu, você como exemplo, permanece na luta política, empunhando a bandeira do seu partido, o PT. Quais as razões que te fazem continuar no PT, continuar no Partido dos Trabalhadores? Olha, eu sou sindicalista, né? Sou sindicalista, minha raiz é a Central Única dos Trabalhadores, é o sindicalismo classista, e aprendi, com a pouca experiência que eu tenho até o momento, tenho 10 anos de militância, 9 anos como presidente do sindicato, eu aprendi que partido político, o nome já diz, qualquer partido você vai ter correntes divergentes dentro de qualquer partido. Aprendi também que dentre todos os partidos do Brasil, o que mais se aproxima de uma verdadeira democracia popular, debates profundos, é o Partido dos Trabalhadores. Não é à toa que é o maior partido do Brasil em número de filiados e que continua crescendo. É claro que durante o período ali do golpe na presidente Dilma, o Partido dos Trabalhadores sofreu um certo desgaste, muita gente abandonou o barco, né? Muitas pessoas que, enquanto a maré estava cheia, foram lá, viraram petistas e coisa e tal. Quando a maré baixou, muita gente pulou, a verdade é essa, e foi justamente o momento em que eu achei que eu deveria me filiar. Eu me filiei ao partido justamente nesse momento, quando eu vi as pessoas pulando e os verdadeiros ficando para dentro do PT. Passado esse processo, eu ganhei uma certa notoriedade nas mídias sociais, dentro do meu canal Você é de Esquerda e Não Sabe. Como é que é o canal? Como é o nome? Eu tenho um canal na internet chamado Você é de Esquerda e Não Sabe. Sim. E que, em resumo, o nome já diz tudo, né? Eu entendo que
independente de certo ou errado, existe o seu lugar no mundo, e o lugar no mundo de 99% da população é o lugar de quem precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. Se você precisa vender sua força de trabalho para sobreviver, você não é um capitalista. Tem gente que se acha capitalista, mas não tem capital. Esse é o problema, né? Mas então, para quem não tem capital e precisa vender a sua força de trabalho, para esses, defender as políticas de esquerda é mais interessante. Eu falo isso de maneira até categoricamente científica, né? O que é melhor para um trabalhador que precisa vender sua força de trabalho? É ter direitos ou abrir mão de direitos? Não é possível que um trabalhador ache que o patrão vai dar um direito de livre e espontânea vontade se não houver luta, né? Até 1940 não tinha direitos no Brasil e nem por isso as relações de trabalho eram iguais e tinha igualdade social. Pelo contrário, o país era mais coronelista, mais elitista do que é hoje. Então, em resumo, perceba que eu não estou dizendo aqui, Mauro, quem está certo e quem está errado. Estou dizendo o seguinte, de que lado, quem é você no mundo? Você é um trabalhador proletário, defenda seus interesses. Defender seus interesses, quem defende é a política de esquerda, né? Estou falando socialmente, economicamente, socialmente, né? Tem o debate do conservadorismo versus o debate do liberalismo do ponto de vista de direitos individuais. Sim. Esse a gente guarda para outro momento, não é? Eu estou falando sobre debate de relações capital-trabalho mesmo. Então, voltando aqui para a questão do PT, eu não tenho a menor dúvida que o meu partido é esse. Agora, eu também nunca tive a menor dúvida que eu teria problema dentro do meu partido. Porque onde tem pessoas, tem problemas para se resolver, né? Não existe partido perfeito, né? E quais foram os problemas? O nome já diz, né? Partido. Partido. Quais foram os problemas que eu enfrentei? Enfrentei que me lancei candidato, né? Pessoas ao meu redor acreditaram em mim, achavam que eu deveria me lançar candidato, e assim me lancei, né? Expondo, botando minha cara a tapa, né? Quando você é candidato, você expõe sua vida pessoal, você precisa, né, declarar o que você tem, o que você não tem, né? Mas tive do partido o pior tempo de televisão e a pior estrutura, né? Financiamento. Pior financiamento entre todos os candidatos. Do próprio partido. Do próprio partido. Porém, a minha relação voto-financiamento, ou seja, o valor, assim, eu gastei por cada voto que eu tive, cerca de 10 mil votos, menos de R$4. Menos de R$4 ali por voto. Enquanto que os candidatos que se elegeram gastaram no mínimo aí R$70, R$80 por voto. Então, eu fui um dos votos mais baratos, eu fui o segundo voto mais barato do PT, só perdi para a Élica Takimoto, né, a professora grande deputada, agora lá na Alerj, Élica Takimoto, de resto eu tive. Então, esse foi um problema que eu enfrentei dentro do meu partido. Isso me desanimou? Você acha Claro que foi não. injusto? Não. O procedimento do partido foi injusto contigo? Não tenho a menor dúvida, mas o problema é que, de fato, a diretoria de um partido, os dirigentes partidários, eles têm essa dificuldade. Eu não acredito em má fé. Eu acredito que dentro daquela disputa partidária ali, para ver quem vai ficar com o financiamento, é natural que os dirigentes não botem fé. Não botei fé, não boto fé no Leonel, não. Acho que não vai fazer, não adianta a gente investir muito dinheiro nele que não vai muito para frente. E, no entanto, eu surpreendi, fiz muito mais votos do que eles esperavam. Espero que nessa próxima eles possam me enxergar mais. Agora, o partido não é deles, o partido não é meu, o partido é de todos os filiados. Não estou fazendo crítica a ninguém pessoalmente, né? Ninguém pessoalmente ali. Só estou dizendo que dentro da estrutura do partido existe uma dificuldade de se identificar os potenciais candidatos que possam utilizar os recursos do partido, do fundo eleitoral, de forma
mais eficiente para chegar na urna. Eu fui um dos casos, um dos exemplos que eu acho que se tivesse investido um pouco mais, eu poderia ter chegado lá. Não desisto, não estou aqui lamentando nada, estou indo para a próxima. Se vou colocar meu nome à disposição do partido, se acham que eu posso entrar na nominata para ser candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, apesar do seu público aqui ser a galera da Baixada, mas tem muita gente que mora na Baixada, vota no Rio e por aí vai, né? E seja o que Deus quiser. Vamos que vamos com a nossa convicção de luta social do que é o melhor para o povo do Rio de Janeiro, independente de pessoas. Pessoas são falhas, né? Inclusive nós somos falhos. Agora, as nossas ideias, a gente faz política com as ideias, né? Uma coisa é certa, os partidos ditos ideológicos para a direita ou para a esquerda, querendo ou não, são os partidos que fazem a política de verdade, né? Que tem projeto social, porque aquela política que a gente chama, aquela política tradicional, que é a política do dinheiro pelo dinheiro, essa política que, na minha opinião, ela é contraproducente com a evolução de qualquer sociedade. Então, mas você acha que a nossa gente, o nosso povo, tem a cada dia tido maturidade política para escolher com bastante observação? Não tem ainda. Não tem, porque só existe democracia se houver educação. Se as pessoas tiverem discernimento, não vou falar nem educação, porque a palavra educação ela é muito ampla, né? Muito ampla. Eu vou falar sobre informação. As pessoas têm que ter informação. As pessoas vão votar, com todo respeito, e criticam, falam que o PT é comunista sem nem saber o que é comunismo. As pessoas falam que até hoje tem gente por aí falando que o filho do Lula é dono de um grande frigorífico, sem nem saber qual é o nome do cara. Então, assim, a verdade é que, infelizmente, a verdadeira democracia, ela é um paradoxo, né? Ela é um paradoxo, né? A democracia, ela é uma eterna construção, eu entendo a democracia ainda como uma utopia, né? É correto afirmar que, nesse caso, você mostrando claramente que a versão se agiganta diante do fato? A versão tem sido mais manipulada? É a guerra de narrativa. É isso, a narrativa. A guerra de narrativa, né? Você tem várias disputas. Tu vê essa guerra agora do Hamas, do Hamas com Israel. Uma guerra de narrativa ali nitidamente. Ninguém bota a mão na consciência e fala, olha, a guerra tem que acabar. Agora, ninguém não. Tem uma minoria racional no planeta que fala, ó, independente do lado, essa guerra tem que parar, tem inocente morrendo. Mas não, a galera se apega na guerra da narrativa. Um mente dizendo que tem bunker do Hamas embaixo do hospital. Aí fica comprovado que é uma mentira. Aí o outro vai lá e mente dizendo que o Estado de Israel está estuprando mulheres e matando crianças. Então fica essa guerra de narrativa insuportável e antiproducente para qualquer civilização que queira evoluir no mundo. Então é isso. Aí você traz isso para o Brasil, uma sociedade extremamente desigual como a nossa, a educação ainda em níveis de país subdesenvolvido, né? E aí você fala, essa gente tem discernimento, tá com discernimento suficiente para... ainda tem outro detalhe, né? Ainda tem outro detalhe. Esse espaço que você está me dando aqui é exceção da regra, para falar. Que a gente sabe que existe uma mídia hegemônica concentrando no poder do capital, né? Qual é o programa de televisão que vai discutir uma economia e leva um keynesiano para discutir economia? Você não encontra aqui no Brasil. Por quê? Porque a mídia, a comunicação está concentrada na mão de quem tem capital e para esses é interessante defender, nesse caso do exemplo da economia, uma economia liberal, a lá Adam Smith, enfim, Hayek, por aí vai,
né? Então, a comunicação também é um bem, assim como o ouro foi expropriado, a visão que eu tenho é que hoje a comunicação é um bem, assim como o dinheiro, assim como o ouro, assim como o petróleo, a comunicação ela é um bem, as informações ali são a Big Data, né? O que é a Big Data? A Big Data hoje é o petróleo, é o novo ouro, que quem tem as informações tem tudo. E essas informações também, assim como em qualquer outra sociedade capitalista, ela está concentrada na mão de quem tem grana. Precisa ser universalizada, né? Precisa ser universalizada. Estou conversando aqui com o Leonel. Grande bate-papo, excelente entrevista. Estou muito feliz, novamente estou dizendo isso, em te receber aqui no nosso Fala Baixada. Peço licença para mais um intervalo. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Estou conversando aqui com o Leonel, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em rádio e em televisão também. Eu estava observando aqui, fazendo uma leitura do que você falou a respeito da composição política, mas a gente sabe que aqui na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, está colado com o PT. É fato isso. Como é que isso te deixa indignado, ou você concorda com essa composição política? Porque ali nós chegamos aqui numa bifurcação. É o que você acaba de nos falar e o procedimento do Eduardo Paes cada vez mais abraçado com o PT. Ou eu estou errado? Você está certo. E agora você tentou me dar uma sinuca de bico aqui, mas vamos lá. O Eduardo Paes está com o PT, ou o PT está com o Eduardo Paes, por pragmatismo político. Ponto. A cidade do Rio de Janeiro estava na mão de um prefeito que se atrelou ao fascismo. Ele chegou a estar no governo do PT, né? o Marcelo Crivella, e rompeu, traiu e se atrelou lá ao fascismo de Bolsonaro. O Eduardo Paes foi nesse momento que o pragmatismo político nos levou a apoiar o Eduardo Paes. E depois, na disputa em cenário nacional, o Eduardo Paes apoiou o presidente Lula. Isso aproximou o nosso partido do Eduardo Paes. Isso significa que essa prefeitura, que aí está, é uma prefeitura do PT? Não. Primeiro porque as 3 secretarias que o PT estão hoje ocupando na prefeitura do Eduardo Paes são secretarias de segundo escalão, para começo de conversa. Estamos falando aqui da assistência social, não tem grandes receitas para trabalhar. Estamos falando aqui da Secretaria de Economia Solidária, né? E estamos falando do meio ambiente, que está sendo feito, inclusive, essa secretaria, um trabalho primoroso lá pela companheira Tainá de Paula. Agora, as outras secretarias estão na mão de quem? O próprio prefeito, a gestão dele. Não tem como a gente apoiar a gestão de um prefeito, nós que somos
do PT apoiar um prefeito que privatiza a zeladoria do Hospital Souza Aguiar. Não tem como a gente apoiar uma política de prefeitura onde congela o salário dos trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores tão importantes. Uma prefeitura que não pratica um plano de cargos e salário, não implementa o que prometeu na sua campanha. Então temos sérias críticas, eu particularmente, ainda tenho essa liberdade dentro do meu partido de dizer que temos sérias críticas à gestão do Eduardo Paes, mesmo o partido estando ali dentro do governo. Ainda tenho essa liberdade de dizer, porque estou convicto da razão que nós temos agora. O que a gente não vai fazer também é dar margem para a turma de que a solução seria privatizar tudo. Ou a solução seria guardiões do prefeito. Então tem uma turma aí, se aproveitando também, é a turma de que critica quando o guarda municipal bate porque o prefeito é o Eduardo Paes. Mas, no que tange à segurança pública do Estado, quando a Polícia Militar age com truculência, não faz a mesma crítica. Compreende o que eu estou falando, Mauro? Claramente. Então, o que acontece? A política ela não é o bem e o mal. Esse maniqueísmo, ele não existe. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o PT, espero que o PT possa indicar a vice do Eduardo Paes. Esse seria o acordo que eu acho salutar, porque, querendo ou não, Eduardo Paes sai para ser candidato a governador em 2026, né? E vai deixar a prefeitura com vice. Então, eu acho que um acordo possível com o Eduardo Paes, lembrando que estamos falando de pragmatismo político, curto e direto aqui, seria o PT indicar a vice do Eduardo Paes dentro dessa lógica, aí sim faria campanha dentro dessa chapa, mesmo com as críticas que vou continuar fazendo, seja qualquer gestão que for, inclusive do meu próprio partido, em cenário nacional, no que tange a políticas liberais. Essa crítica eu sempre vou fazer, porque é importante a gente separar as coisas. Uma coisa é a nossa crítica, o nosso projeto de sociedade, o que a gente defende. Outra coisa é a aplicação política disso, que a gente aprende com a maturidade política que a gente vai absorvendo, a gente vai aprendendo a lidar com as duas situações. Então, tu vê a Ilha do Governador, por exemplo. A Ilha do Governador hoje vive um apagão da prefeitura, a verdade é essa, um apagão. O subprefeito lá é um subprefeito inoperante, né? Nas mãos do poder paralelo e perpendicular, paralelo do tráfico, perpendicular das milícias, ali. E alguma coisa precisa ser feita. Não é porque o PT está no governo que eu, enquanto ser político, não vou fazer a crítica. Agora, também não vou abrir espaço para fascistoides vir querer dizer que tem a solução mágica, e a solução mágica seria dar mais armamento para a Guarda Municipal, seria dar mais poder de truculência para a Polícia Militar, seria privatizar cada vez mais, porque a gente sabe que isso não resolve o problema, até porque se resolvesse, a gente já estaria vivendo na melhor cidade. Porque, afinal de contas, estamos sendo governados no âmbito do Estado, né? No âmbito do Estado há pelo menos 25 anos por candidato de centro-direita, né? Por político de centro-direita. Então, essa política dá tiro na cabecinha, então isso não funciona, né? Sei que eu estou misturando um pouco aqui a questão do governo do Estado com a prefeitura, mas é que, no fundo, os projetos políticos que a gente defende têm a ver e se misturam ali, porque a vida da sociedade é uma só, né? O povo está ali sendo governado pela prefeitura, governo e governo federal. Então, são as três coisas que caminham um pouco juntos. Leonel, quero agradecer muito o prestígio da sua presença aqui. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado, mas já fica o convite para uma volta, muitas outras vezes, para vir para cá falar de política, falar de gestão, porque aqui o nosso Fala Baixada, há 20 anos há 20 anos no ar, tem uma característica. Aqui o Fala Baixada, que está pela rede CNT em 85 dos 92 municípios, mesmo tendo o nome
Fala Baixada, assistido em boa parte, na maioria dos municípios do nosso estado, inclusive a capital. Mas quando você coloca incisivamente a sua opinião, é o que você falou no começo do programa. Eu dou a cara para bater. E é exatamente isso que a gente faz. Um programa propositivo que mostra a nossa opinião do mesmo jeito que você mostrou a tua. Por isso fica aqui um convite para voltar. Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença. Muitíssimo obrigado. A honra é toda minha, para os seus telespectadores aí, concordando ou discordando de mim. A democracia é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, Mauro. Toda vez que você me chamar, aqui estarei. Obrigado, Leonel. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.